lembro que na época eu tava numa fase de chegar daqui, também uma coisa, chegar daqui, muita coisa nova. Muita Cara, coisa. eu ganhei muito, muito peso. Tava comendo e eu não sabia nem muito como começar. E o que eu falo que você fez é que assim, você me ensinou a comer. Coisas da minha vida inteira, que eu achava que não tinha problema, eu entendi que aquilo estava errado. E aí eu lembro que demorou o quê? Em 6 meses eu perdi 13 quilos mais ou menos, mas demorou 6 meses. Aham, E, é um e você falou desde o processo, início. Isso, é o processo, emagrecimento. Não é de hoje para amanhã, não Exato. é uma reeducação, não é uma Exato. dieta Mas radical. eu nunca mais voltei. Não só não chegar naquele peso, nunca mais cheguei. Como hoje, por exemplo, agora eu estou um pouquinho acima do peso que eu já cheguei há algum tempo. Mas eu sei exatamente o que eu preciso resolver. O caminho das pedras. Exatamente. Basta eu resolver isso, que eu volto rápido, eu volto a estar bem. E olha, eu lembro que na época eu falava assim, caraca, eu não aguento mais comer. Que você passou, você comia 6 Muita vezes coisa. por dia. Eu falei, cara, não aguento mais comer. Não, você está fazendo dieta, tô dieta nada, tô comendo que nem um cavalo, só que... E perdendo peso, fazer exercício, claro, que você também recomendou. Então eu achei legal que eu sempre falo isso, essa questão da diferença de uma dieta para uma reeducação alimentar, que é você aprender a comer para a tua vida, é muito importante. Mas hoje a reeducação alimentar, ela está sendo encarada por poucos. Eu acho que é por conta justamente do que eu falei, do mundo 880. Falta aqui. Então é mais fácil não comer. Emagrecer A pessoa, ela espera rápido. sair com uma prescrição do consultório falando corta tudo. Corta tudo. Mais fácil não comer ou fechar os olhos e chutar o balde aqui. Né? É mais difícil comer certo, estar no equilíbrio. Exato. Então, isso assusta um pouco, porque quando você às vezes permite comer o arroz e feijão que virou um vilão, que na verdade, gente, o que é arroz? É uma molécula de amido, né? Amido, se é integral, tem fibra. Carboidrato é açúcar. Por que que pode comer, por exemplo, batata e não pode comer arroz? A batata é uma molécula de amido. Se é a batata doce, vai ter fibra. Amido com fibra, amido com fibra. Se eu como 100 gramas de amido com fibra daqui, 100 gramas de amido com fibra Mesma daqui, coisa. seu corpo tem olho aqui dentro? Não. Não tem olho. A língua sente o sabor de doce, amargo e azedo. Então, por que só batata doce com clara de ovo? Então, as pessoas começaram a colocar nome nas coisas que o corpo não vê. Sim. Né? Existe um processo aqui metabólico, todo um acontecimento bioquímico aqui dentro que não é pelo que eu vejo. O corpo não sabe o que é pão, né? Ele sabe que carboidrato é um açúcar, existem tipos de carboidrato, tem a frutose, tem lactose, tem amido, que vai chegar no seu sangue em forma de glicose, rápido ou devagar. Dependendo né? do... Então, assim, precisamos entender. Eu falo que o paciente precisa se tornar um nutricionista. Exato. Como vai aprender a comer sem aprender sobre alimentação? Exatamente. A gente não pode pensar na alimentação como óbvio. Minha pressão tá alta, tira o sódio. Meu açúcar tá alto no sangue, tira o açúcar. Tira o carboidrato. Ai, porque vira açúcar no sangue. Não, não é assim. Porque, né, você cobre um santo, descobre outro. E nem sempre é pro mal, né? Às vezes Nem o açúcar, sempre. alguma hora vai fazer o bem. Não, então, nós temos... tem que ter na corpo, fruta, no... Nossa principal gasolina é glicose. É glicose. O problema é a glicose, que em volta tem veneno. Por exemplo, uma farinha branca, um açúcar refinado e sem fibra, que vai chegar rápido no sangue, pico insulínico, que aí vai, né, abrir portas para um monte de doença. Então, explica esse negócio também, que uma coisa que você falou muito comigo foi essa, da fibra, que faz entrar mais devagar, a glicose vai sendo mais devagar, que tem um problema todo de... Até na diabetes acontece por isso, né? Como é que funciona essa coisa exatamente? O carboidrato, seja qual ele for, a gente precisa de fibra na composição, que vai falar sobre o índice glicêmico desse alimento. Certo. Então, por exemplo, a tapioca, ela é feita da mandioca. A mandioca, ela tem fibra, mas quando eu faço a tapioca, ela fica sem fibra. Entendi. Então, ela fica um carboidrato, um amido de alto índice glicêmico. Agora, se eu coloco uma fibra na minha tapioca, e não vale colocar semente de chia, embora a chia tenha fibra, tá, gente? A fibra tem fibra, né? Cada colher de sopa, uma média de 3,5 de fibra. Mas você tá adicionando gordura também. É a gordura do bem. Sim, a gordura do bem. Mas o corpo, ele tem uma quantidade de gordura do bem que ele vai usar.
Certo. Se você come mais, não é porque você comeu mais que você vai produzir mais hormônio, por exemplo. Né? Comeu mais vai ser armazenado, porque 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então não adianta, porque a gordura do bem eu vou comer mais, porque ela é o máximo. Não, ela tem caloria, a gente tem que pensar na caloria, Sim. né? Então o carboidrato, se eu coloco uma fibra em pó, por exemplo, na minha tapioca, vai depender a quantidade, se a pessoa já é diabética ou não. Eu tenho diabéticos com hemoglobina glicada 4,9, 5,5, né? Controlou e come tapioca, come pão, come macarrão, na Certo. quantidade e na qualidade certa. Entendi. Então, se eu tenho fibra junto, é uma glicose que cai lentamente no sangue. Né? Então, por exemplo, vou ser bem didática, bem grosseira, Ótimo, fisiologicamente Vai. falando, mas se você come, sei lá, o seu pão 8 horas da manhã, exemplo, sei lá, quando chegar umas 10 da manhã, você ainda vai ter glicose chegando no seu sangue. Na medida que a glicose chega, pâncreas libera insulina, ele facilita essa entrada da glicose na célula para produzir ATP, que é energia. Certo. Ou seja, nós precisamos Pãozinho é bom. disso. Pãozinho é bom. Precisamos. Agora, se eu como sem fibra, cai rápido. Como às 8, 8 e 10, tá no sangue. Entendi. Pico insulínico. O pâncreas produz muita insulina, tira aquilo para fora, a gente vai armazenar. Normalmente em forma de glicogênio muscular, mas mais tarde vai virar gordura, né? Vai ser armazenado como gordura. Ou seja, precisamos de glicose para produzir energia. Não tem. Porque foi armazenado. Veio no pico, usei, acabou. Vou comer de novo, sei lá quanto. Catabolismo, que a gente chama de catabolismo proteico. O corpo ele vai usar gordura, sim, para produzir energia. Por isso que veio o conceito do keto, né, que é o processo de acetose metabólica, tal. Você vai usar sim gordura, gente, mas não é só gordura. Sinto falar, mas o corpo ele vai usar também proteína. Perfeito. Ele vai pegar a proteína muscular, converter em glicose para usar como fonte de energia. Então a pessoa ela emagrece bastante, só que ela perde gordura e músculo também. Músculo. Quanto menos músculo, mais devagar fica o metabolismo. Esse é o problema. Então, para a pessoa manter-se magra com menos músculo, ou ela se mata na academia para acelerar o metabolismo que foi desacelerado. Crescer rapidinho. Exato. Ou ela vai começar a engordar novamente. Né? Então, o carboidrato com fibra, gente, é extremamente importante. Né? O índice glicêmico. Então, a gente considera o carboidrato com fibra e o que tem em volta dele. Não adianta eu pegar... Então, vou comer pizza todos os dias de manhã com fibra. O conceito de que vai cair devagar Ok. vai acontecer. Só que o veneno vai A entrar todo dia. gordura. E o resto, né? E o Tem resto. o tipo de Tem gordura. o carboidrato. Enfim, os três farinha que fornecem a maravilhosa. caloria, né? Carboidrato por grama tem 4 calorias, proteína também, gordura 9 por caloria. Então, os três em volta tem o lixo ou Jesus, não. parem de comer pizza. Vitaminas e sais minerais ou não. É cauliflower pizza. Não, agora. pode Só comer come pizza, mas de vez em quando, couve-flor. É, e só só, come e de só couve-flor. cuidado com qual compra. Às vezes tem umas que tem um sódio no teto, uma gordura maior ainda. De couve-flor? Tem umas no mercado. É que nós estamos numa moda de keto. É, né? agora tem de muito. zero carboidrato. E o zero carboidrato vai ter carboidrato baixo. Mas muito difícil sódio ser zerado, e gordura. Mas vai ter gordura pacas. Vai Exato. ter. Vai aumentar o colesterol com o tempo. Ai, mas eu tô já... Gente, só esperar. Tô É o que ótima, eu falei. tô É ótima. o tempo, a frequência. É uma semana, um mês, às vezes 2, 5 anos. Aí, pum. Uma hora. Mas, gente, era tão saudável, teve infarto. Aham. Tava fazendo dieta da proteína por muito tempo. É. Porque o excesso de proteína, só um Exato, exemplozinho. acontece também. Você tira carboidrato, você vai tirar outras coisas. Não só vitaminas. Até aí alguém deve estar falando, mas aí eu vou lá no CVS. Aí eu compro aquele monte de vitamina, né? Mas, por exemplo, a fibra. Nós precisamos de 20, 25 gramas de fibra por dia. Tirou carboidrato, tirou fibra. Tirou fibra. Falta de fibra a longo prazo, câncer de intestino. Não é que pode ter, vai ter. Vai ter diverticulite, vai ter, né? Porque leva isso. A falta de um nutriente, alguns nutrientes específicos a longo prazo, Perfeito. dizem estudos que levam a doenças, né? Que pode ter. Vai ter. É igual a diabetes. Ai, não é comer doce, porque o doce, sabor doce, é a língua que sente. Sim. O nome quem deu, nossos pais que ensinaram, né? Só sei que brigadeiro é brigadeiro, que minha mãe me ensinou que aquilo era um brigadeiro. Senão... Então, o sabor não tem nada a ver. Mas
o doce ficou famoso pela diabetes porque o doce normalmente não tem fibra, Uhum. né? Então cai pico Açúcar insulínico, puro. excesso de pico insulínico, Entendi. diabetes. E pra resistência criança insulínica. é ativa, não é? Você dá um docinho, você vê que a Pô, a criança. criança fica cracuda na hora. Não tem nada. É doce Daquele- e ativa, dá uma Gente, Cara, cracuda. pô, a Tatiana tá com um moleque que tá com 8 meses na barriga. Cara, se ela comer um chocolate, o moleque parece dar cambalhota Da lá dentro. cambalhota. Já viu que É, porque a pira. fonte, quando a gente tá, por exemplo, um atleta em muito tempo de exercício de alta intensidade, uma das coisas que a gente prescreve é carboidrato em gel. O carbo em gel, que pode ser uma rapadura também, pode ser uma uva passa, né? É um carboidrato que vai chegar rápido no sangue dele. Então, ele acabou com os estoques dele de carboidrato durante o treino, começou a usar estoque de glicogênio muscular. Se a gente não repõe o carboidrato, ele começa a usar músculo. Perfeito. Aí diminui performance, enfim. Ou seja, chega rápido. Então, dá aquela energia. é o docinho. Por isso que a criança É o docinho. Fica É a bala. Fica é a bala. cracudaça, igual festa de criança. As crianças tudo muito fica louca, cara. tudo Muito festa doida, de assim. criança é bem... A criança É o brigadeiro Pô, pirulito. as crianças são perigosas, tudo cara de maluco, os olhinhos tudo preto, assim, trem branco no olho.